Bom, vou iniciar minha fala defendendo aqui o meu projeto de lei, que é o número 1/2025. Da importância da castração dos animais. Quando o animal é castrado, doenças são prevenidas, aumenta o tempo de vida do animal, sem contar a diminuição do número de animais abandonados, naturalmente. Evita gestações indesejadas e, consequentemente, abandono. E, além disso, a castração evita a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis entre os animais, as DSTs. A castração em fêmeas, antes do primeiro cio, diminui a chance de desenvolver câncer de mama e câncer de útero. Já os machos reduz o risco de câncer na próstata e o câncer nos testículos. Quais são os benefícios, pessoal, da castração? Evita a superlotação de animais nas ruas. Evita o abandono de filhotes indesejados. Reduz a necessidade de marcar território com a urina. Reduz literalmente a agressividade do animal. O animal fica mais calmo. O animal fica mais dócil, facilitando a interação com o seu dono. Vale ressaltar também que o animal castrado em si não faz o animal engordar. O que acontece é que em alguns casos, o Tiberto sabe disso, todos nós sabemos, mas eu cito ele por ser um profissional da área, o que engorda o animal, no caso da castração, é a redução das atividades físicas, o que leva o animal a ganhar peso. Basta ficar atento e colocar o animal para exercitar-se. É importante também o acompanhamento com o veterinário. Castrar seu animal é um ato de amor. 99% das cadelas castradas antes do primeiro cio não desenvolvem câncer de mama. Quais as principais doenças que os cães e os gatos podem transmitir aos seres humanos? A raiva, a leishmaniose, a leptospirose, que muita gente pensa que é só por ratos, mas cães e gatos também transmitem, toxoplasmose, a escambiose, verminoses e o calazar. A raiva humana é uma doença causada por vírus que pode estar presente na saliva dos pets. Os cães, por exemplo, podem transmitir raiva para uma pessoa por meio da mordida, caso não seja um animal vacinado, e os gatos também. A leishmaniose é uma doença infecciosa, não é contagiosa, que afeta cães, gatos, humanos e animais silvestres. A doença é transmitida pela picada do mosquito palha, cujo habitat de reprodução inclui matéria orgânica como decomposição, galhos, troncos, folhas e frutas estragados. A leptospirose pode atingir diversas espécies, incluindo os seres humanos, além de cães, gatos, roedores, equinos e outros animais. É uma doença extremamente grave com elevado potencial zoonótico, sendo imprescindível a prevenção e a regularização do diagnóstico precoce. A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria que pode ser encontrada na urina ou nas fezes de animais com a doença, como ratos, cães, gatos, ratos e etc. A toxoplasmose é uma doença resultante da infecção pelo parasita Toxoplasma gondii. A toxoplasmose resulta de infecção com um parasita comum encontrado em fezes de gatos e alimentos. Ela pode ser contraída por ingestão de alimentos e água contaminada, pela transmissão de mãe para filho durante a gestação ou por contato com as fezes dos gatos. Então, cuidado ao manusear caixas de areia de gatos sem lavar as mãos. A toxoplasmose é conhecida popularmente por doença do gato. Escambiose é uma sarna sarcóptica em cães, também conhecida como escambiose. É uma doença cutânea altamente contagiosa que afeta principalmente
caninos, mas também pode acometer com gatos e outros animais. Inclusive, pode ser transmitida para seres humanos, sendo, portanto, uma zoonose. Verminoses. Por mais que sejam bem cuidados por seus donos, os animais eles podem adoecer. As verminoses são comuns. Essas doenças, elas podem evoluir para quadros clínicos mais graves. Entre as doenças causadas por vermes, as mais comuns são ancilostoma tubaeforme e ancilostoma canino. Porém, existem outras. Todas poderiam ser prevenidas com uma simples medida de vermífugo para cães e gatos, segundo orientações de veterinários. Graças a um programa de políticas públicas, a Holanda, pessoal, lá na Europa, ela se tornou, só um minutinho, presidente, para concluir. Ela se tornou o primeiro país do mundo, é interessante, senhor presidente, a não ter, Tiberto, cachorros e gatos nas ruas. O motivo foi feito um plano de castração e vacinação dos animais em situação de rua, que começou há alguns anos. Na Holanda, para você ter uma ideia, se uma pessoa abandona um animal, ele toma uma multa de $16 mil e ainda pode pegar uma prisão por um ano. Na Holanda, é dessa forma, pessoal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há mais de 200 milhões de animais abandonados no mundo. No Brasil, mais de 4 milhões de animais abandonados nas ruas. Eu acho que esse dado está atrasado, porque eu acho que é muito maior. Para você ter uma noção, em Tuntum, perambulam muito na cidade cães e gatos. É costumeiro nós chegarmos na agência do Banco do Brasil, pessoal, e ter lá uma cadela com filhotes. Quem aqui ainda não viu? Eu já vi algumas vezes. Então, por isso que eu estou apresentando esta matéria. Peço aos colegas vereadores que pensem com carinho, certo? A castração não é um ato de maltratar animais. A castração é um ato de cuidar dos animais e de cuidar também da saúde humana. É assim que eu penso. Mas respeitarei a opinião de qualquer colega que não pensar dessa forma. Mas graças a Deus que o Tiberto está aqui, profissional da área, ocupante da secretaria que trata dessa questão, e ele vai também já concluir a fala dele, falar o que ele pensa, tecnicamente, porque passou pelo banco da faculdade e tem mais prioridade, tem mais propriedade para falar do que eu.